Cheguei! Olha aqui o que nós temos hoje, introduzindo nosso texto. Beleza? Não sei se você lembra, mas em uma das aulas anteriores nós montamos esta introdução aqui, né? Está claramente comprovada a importância da leitura na perfeita e madura formação crítica pessoal e profissional do cidadão. Nessa introdução, na verdade, nós começamos a montar a introdução a partir do tópico frasal. Então, esse é o tópico frasal, que é a frase síntese, que é o período tópico, que resume tudo o que vai aparecer no transcorrer do nosso período. Lembrando que o tópico frasal ele é uma ferramenta muito boa, né? E essa ferramenta boa, ela não é só boa na introdução, ela é boa no desenvolvimento, você vai ver, ela é boa na conclusão também. Então, ele é sempre aquele período que resume tudo o que vai vir depois. Ele é a abertura do parágrafo. Então, é interessante que você acredite nele e confie nele. Por quê? Nós fizemos esses rabiscos aqui na aula anterior, falamos aqui de temas favoritos, né? Esse aqui foi o texto 1 que nos foi dado e esse aqui foi o texto 2 com todas as anotações que eu tinha colocado para você. Beleza? Então, diante disso, nós vamos continuar a formatar o nosso período. Observe que aqui, nesse texto, ele tem como título esse aqui, ó, Retratos da Leitura no Brasil. E o que é que nós iremos fazer? Dar prosseguimento ao nosso tópico frasal. Observe que, mais uma vez, eu vou ficar voltando o tempo todo, tá? Pode ver que não está formada a introdução, ó, tá sequinha. Eu só formei o tópico frasal, nós iremos organizar esse texto todo, tá bom? Esse texto todo e outros também nós iremos organizar para você perceber que o passo a passo é sempre o mesmo, né? Teoria e depois nós vamos aí aparando as arestas, tá certo? Olhando com carinho, você vai ver o seguinte, ó, né? Ele fala, lembrando que o tema do texto é a importância da leitura e o aprimoramento pessoal para aprimoramento pessoal e profissional. Vou colocar de novo aqui a nossa proposta de redação. Tá aqui. Aqui, ó. A importância da leitura para aprimoramento pessoal e profissional. Essa foi a nossa proposta de redação. Então, a partir dela, nós iremos, sempre que for possível, iremos voltar para ela. Lembra que eu falei que nós temos que pegar as palavras-chave, arrumar o que tem de ser arrumado e bombar tudinho? Pois é assim que a gente vai fazer. E observe o nosso tópico frasal. Está claramente comprovada a importância da leitura na perfeita e madura formação crítica pessoal e profissional do nosso cidadão. Beleza? Esse aqui é o nosso primeiro período. A título de organização, porque já está tudo riscado aqui, eu vou colocar bem assim, ó. Primeiro período. Melhor, vou colocar primeiro P. Primeiro PER. E você já sabe que é o primeiro período. Aqui, eu vou colocar o segundo período. Segundo período. Beleza? Então, você vai imaginar que esse segundo período ele vai encaixar bem aqui, ó, no nosso ponto seguido. Todavia, eu não vou encaixar agora porque não vai dar, né? Vai ficar tudo bagunçado. Então, está claramente comprovada a importância da leitura
na perfeita e madura formação crítica pessoal e profissional do cidadão. Se você parar para voltar para o texto motivacional, ele vai instigar você a questionar essa importância. Não porque ela não é importante, mas porque dados mostram que a ausência de leitura causa um empobrecimento dos debates brasileiros e não permite que as pessoas tenham outro ponto de vista. Então, eu vou colocar bem assim. Todavia, o cenário brasileiro atual, já estou fazendo uma introdução por divergência ou divisão, beleza? Lá na nossa aula estava se por um lado, por outro lado. Você viu que tinha um lado positivo do celular e o lado negativo do celular? A mesma coisa acontece aqui. Só que lá eu não coloquei, aqui eu não posso colocar se por um lado, por outro lado, porque a leitura não tem malefícios. A leitura só tem benefícios. Por exemplo, o avanço tecnológico a partir do celular tem benefícios? Óbvio. Tem malefícios? Tem também. Aqui o malefício não é o fato de o cidadão ler. Pelo contrário, é o fato de o cidadão não ler. Então, aquele modelo de divergência ou divisão não dá para colocar aqui. Então, eu coloco o quê? Todavia, né? Todavia. Então, eu vou colocar melhor. No cenário, vou colocar aqui um adjunto adverbial. No cenário brasileiro atual, a leitura está, deixa eu olhar para o meu texto motivacional, no cenário atual, a leitura, já vou mudar, já vou colocar bem assim, no cenário, todavia, no cenário atual, a leitura, vou colocar a prática da leitura. Você percebe que redação é isso, né? Apaga, escreve, e eu estou fazendo a mesma coisa com você, ó. Todavia, no cenário atual, a prática da leitura não é privilegiada por muitos, o que leva, ele coloca no texto empobrecimento, né? Ele coloca no texto empobrecimento. Então, aqui a gente vai colocar o quê? Olhando para o texto. Contribui para o amadurecimento do espírito crítico, e ele fala em empobrecimento de debates brasileiros. Então, vou colocar, todavia, no cenário brasileiro atual, a prática da leitura não é privilegiada por muitos, o que leva a um empobrecimento argumentativo. Todavia, no cenário brasileiro atual, a prática da leitura não é privilegiada por muitos, o que leva a um empobrecimento argumentativo. Eu volto para o texto. Todavia, no cenário brasileiro atual, a prática da leitura não é privilegiada por muitos, o que leva a um empobrecimento argumentativo. Ah, Silvio, mas eles colocaram lá crítico. E como é que tu coloca ali argumentativo? Eu posso colocar um empobrecimento no julgamento crítico, e não tem problema nenhum, no censor crítico, né? Mas se você perceber e parar para analisar, a minha introdução até o momento vai ter ali, a minha introdução está até o momento, se eu pegar esse segundo período e encaixá-la na linha de número 3, eu vou ter basicamente 1, 2, 3, 4, 5, indo para a sexta linha, né?
indo para a sexta linha. E eu já fecho o segundo período aqui, ainda não apresentei as teses. E aí eu coloco bem assim, diante, terceiro período. Vou pegar o vermelhinho, colocar aqui, terceiro período, e jogo bem assim, diante desse triste contexto, introdução por encaminhamento argumentativo, convém analisar, não, vou colocar refletir, convém refletir os ganhos, diante desse triste contexto, convém refletir os ganhos adquiridos a partir da aquisição do hábito de leitura e também os malefícios que sua ausência pode causar. Terminamos a nossa introdução. Pegou? É claro que se nós formos arrumar, vamos ter ali umas 6 linhas, quase 7. Tem problema. A gente vai fazer um texto simétrico. Eu quero que você observe, por favor, os transpositores, os conectivos. Ó. O todavia, que opõe o que foi citado no período anterior, e o diante desse triste contexto que faz aqui o que nós chamamos de manutenção argumentativa. Eu estou mantendo o contexto. Qual é o contexto? É o contexto do cenário brasileiro atual em que a prática da leitura não é privilegiada por muitos. Tá aí. Ó, diante desse triste contexto, convém refletir os ganhos adquiridos, convém adquirir os ganhos adquiridos a partir da aquisição do hábito da leitura, né? Ó, os ganhos, aqui é a tese de número 1, aqui é uma tese, os ganhos e também os malefícios, aqui é a tese de número 2. Tese 1 e tese 2. Beleza? E aí, diante disso, você já começa a ficar, caraca, Silvio, então você montou o tópico frasal, contrapôs o tópico frasal, fez a manutenção, parece que vai trazer o gatilho da introdução por encaminhamento argumentativo, mas no final você faz uma de enumeração. Sim, ela é tradicional. Ela é enumeração, mas ela é tradicional, se você parar para observar. Então, ó, diante desse triste contexto, convém refletir os ganhos adquiridos a partir da aquisição do hábito da leitura e também os malefícios que sua ausência pode causar. E aí, ó, você começa a ver, vai ficar um texto muito legal, cara. Né? Um texto simples. E por aí, ó, se você me permitir, nós já podemos até fazer um rabisco. Perceba que no meu primeiro desenvolvimento, no meu primeiro argumento, eu vou falar sobre os ganhos adquiridos a partir da aquisição do hábito da leitura. E no segundo desenvolvimento, eu vou falar sobre os malefícios que sua ausência pode causar. Tá aí. Tradicional zona. Beleza? Legal, né? Viu? E todo tempo volta para o texto e apaga. Eu, Silvio, eu tenho muito mais a habitualidade em produzir a introdução
por ou encaminhamento argumentativo ou por enumeração e talvez até a tradicional. Então aqui nós montamos essa introdução, ela vai ficar salva aqui para você analisá-la. Você pode tentar fazer uma também com a sua forma de escrever e, claro, nas demais aulas nós iremos, sabe, fazer o quê? Montar esse texto todinho. A gente vai montar esse texto todinho e você vai ficar muito feliz. Finalizamos a aula de introduzindo o nosso texto. Sempre vai ficar registrada essa aula. Introduzindo o nosso texto, depois desenvolvendo o nosso texto, depois concluindo o nosso texto. Para você acompanhar o processo de aquisição e de criação argumentativa. Beleza? Eu já fico por aqui e já espero você na aula de desenvolvimento, onde nós vamos começar a desenvolver não somente esse texto, mas também outros textos. Beleza? Beijo no coração, aguardo você, até lá! Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente já aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder, qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF, ou passar num concurso da ESA? Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você
acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo. Então, você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então, vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então, ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então, aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então, aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então, aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente, da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes
de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Fala, galera, beleza? Chegamos aqui à parte de coesão textual. Eu sei que nós já vimos ali fatores de coerência, falamos de coerência, mas precisamos falar também de coesão. Até porque coerência trabalha com a manutenção dos sentidos do texto, né? A coerência está muito mais atrelada ao todo argumentativo, né? Ao fato de você, leitor, compreender aquilo que eu, escritor, quero passar por meio das minhas informações, por meio do meu discurso, por meio dos meus argumentos, beleza? Então, é necessário que você fique atento à coerência, mas a coesão é uma aula um pouco mais extensa, mas eu tenho certeza de que esta aula vai realmente ajudar você tranquilamente, capite? Bora pra cima! Tá aqui, ó, coesão textual, como o próprio nome já sugere. Tá aqui, ó, é o conjunto de palavras, expressões, frases, orações, períodos, parágrafos. Observe que a coesão, ela não está atrelada somente à palavra, ela mexe com palavra, expressão, que na língua portuguesa são as locuções. Na língua portuguesa são as locuções, frases, orações, períodos e até parágrafos, né? Não é à toa que no vestibular do Enem,
que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a competência de número 4 avalia somente a boa utilização dos elementos de coesão e dá 200 pontos para você, herege, que conseguir fazer uma coesão correta, perfeita, clara, simples, fofa e cremosa, ok? Então, tá tudo aí o que você precisa, que se relacionam por intermédio de mecanismos linguísticos. Que mecanismos são esses, Silvio? São classes de palavras. Olha a gramática bombando aqui, ó. São as famosas classes gramaticais. Isso, ou seja, é por meio dessas classes gramaticais que possuem, ok? Essas classes gramaticais, elas possuem uma determinada finalidade, uma determinada funcionalidade dentro do texto, conservando um sentido, olha a coerência aqui, né? Harmonioso e equilibrado. Com a coesão, o texto se torna mais compreensível e as ideias nele expressas são percebidas com maior facilidade e tranquilidade, beleza? A primeira referência é a coesão referencial e a segunda é a coesão lexical. Lembrando que a palavra lexical lembra da palavra léxico, né? E léxico quer dizer o quê? Palavra, vocábulo. Palavra, vocábulo, ou seja, é por meio do léxico que você trabalha ali, por exemplo, a sinonímia, os sinônimos, né? E em muitos casos a coesão lexical está dentro da coesão referencial, beleza? Está dentro da coesão referencial. Então, nesse caso, você precisa ficar atento a isso, porque a coesão referencial é quando um vocábulo ou expressão retoma ou antecipa outro. Retoma ou antecipa outro. Quando nós temos aqui um vocábulo que retoma outro, o nome disso, né, em língua portuguesa, é anáfora. E quando eu tenho um vocábulo que antecipa outro, o nome disso é catáfora. Ok? Dentro da coesão textual, esses nomes serão muito utilizados. Talvez você que já tenha estudado para a redação para outros vestibulares já tenha escutado seu professor falar. Então, sempre que eu tenho anáfora, eu tenho que olhar para trás do texto. Para trás, para aquilo que já foi escrito. Porque esse ana quer dizer para trás, enquanto que o cata quer dizer para frente. E esse fora aqui quer dizer que leva. Então, quando eu tenho uma coesão anafórica, é uma coesão que leva para trás, a outra catafórica que leva para frente. Ou seja, você leva o seu olhar para outro momento. Bacana? Olha aí, ó. Coesão com expressões substantivas e substantivos, ou seja, o substantivo, ele será aqui participante dessa coesão e nós vamos aqui dar o nome a cada coesão que aparecer aqui, beleza? Toda coesão que aparecer aqui, nós vamos dar o nome a ela. Vamos dizer coesão por isso, coesão por aquilo, bora lá. O amor é a maior de todas as virtudes, no entanto, nem todo ser humano é adepto a esse sentimento. Observe que ele cita a palavra amor e depois cita esse sentimento. Observe que num campo gramatical, eles são sinônimos, porque amor e sentimento é a mesma coisa. Mas, Silvio, se o cara quisesse inverter, colocar sentimento e depois amor, poderia? Poderia. Deveria fazer um ajuste no esse, colocar este, né? Mas, Silvio, e se ele quisesse repetir a palavra amor, ele poderia? Então, ele até pode, herege. O negócio é que ele não deve. Poder é diferente de dever. Possibilidade de feito é diferente de obrigatoriedade de feito. Por que você está dizendo isso, Silvio? Porque ele poderia colocar o amor é a maior de todas as virtudes, no entanto, nem todo ser humano é adepto ao amor. Não há problema nenhum fazer isso. Problema nenhum.
E o que você sugere? Eu sugiro que você tenha mais aí no seu arcabouço intelectual mais palavras sinônimas, né? A fim de que você possa realmente estabelecer uma coesão melhor. Note que amor é uma palavra de sentido específico. Específico, particular. Enquanto que a palavra sentimento é uma palavra de sentido amplo, geral, né? E é claro que dentro da língua portuguesa isso aí tem nome, bebê, né? Quando eu tenho uma palavra com sentido específico, particular, o nome disso é hipônimo, que é muito usado em redações, viu? E aqui, em geral, o nome disso é hiperônimo. Por aí você já consegue entender por quê, né? Esse hiper quer dizer o quê? Grande. Já viu aquele supermercado e o hipermercado? Pois é, enquanto que esse hipo quer dizer pequeno, específico, curto. Então, amor é uma palavra de sentido específico, enquanto sentimento é uma palavra de sentido geral. Então, essa minha coesão aqui é uma coesão por hipônimo e hiperônimo. Você viu que ele parte de um sentido menor e vai para um vocábulo de sentido maior. Ele sai de um vocábulo com sentido mais específico e se dirige a um vocábulo de sentido geral. Beleza? Olha a segunda frase. A doença não tem somente assustado as autoridades competentes, mas também matado muitas pessoas. O que fazer para combater a tuberculose? Que palavras aí estabelecem coesão, relacionamento entre si? Doença e tuberculose. Já em linhas mais práticas, o que a gente vai fazer? Vamos ver uma coisa. Doença é sinônimo de tuberculose? É. Mas entre esses sinônimos, há aí uma ideia de gradação? Há. Porque se você parar para perceber, doença é uma palavra de sentido amplo. Então, é um hiperônimo. Tuberculose é uma palavra de sentido específico. Então, nós temos hipônimo. Tá aí, ó, hiperônimo e hipônimo. De novo, né? E claro, você que já está ligado, hiper é grande e hipo é pequeno. Hiper é amplo, geral, e hipo é específico, particular. De boa? E por que, Silvio, as pessoas decidem fazer esse tipo de coesão? Porque é algo muito rico, é algo muito fofo, é algo maravilhoso, é algo muito top, é algo bacana, entendeu? Você mostra que as suas leituras estão adiantadas. E é claro, né, você poderia muito bem colocar outros exemplos aí. Para mexer com hiperônimo e hipônimo, né? Você fala assim, eu estou precisando de um remédio para dor de cabeça. Você tem aí Doril? Remédio, hiperônimo, Doril. Né? Rapaz, de todos os clubes grandes do Brasil, o Corinthians é o maior. Clubes, geral, Corinthians, específico. Entendeu? Gosto muito de judô. Gosto muito de judô, que é a minha modalidade esportiva favorita. Judô, específico, modalidade esportiva. Isso aí você recorre quando fielmente está necessitando dar mais lexicalidade ao seu texto. Beleza? Bora que tem mais, ó. Coesão por abreviação e sinônimos. Mas, Silvio, sinônimo você já não deu? Agora é sinônimo mesmo, né? Esses sinônimos aqui, ó, que você está vendo, o hiperônimo e hipônimo, são formas sinonímicas. São palavras que pertencem ao mesmo campo semântico de identificação linguística. Beleza? Todavia, existe uma certa gradação entre eles aí. Olha aqui, ó. A Conveste, que é o órgão integrado da Universidade Federal do Amazonas, também realiza muitos concursos públicos. Por conta disso, os candidatos buscam anualmente informações sobre a Comissão Permanente para os Vestibulares. Conveste, traduzindo, é Comissão Permanente para os Vestibulares. Então, Conveste aqui, ó, é a abreviação. Conveste é a abreviação. Isso pode acontecer caso se ele quisesse, por exemplo, falar depois da Universidade Federal do Amazonas, ele iria colocar o quê? Ele ia colocar o FAM. Se ele quisesse citar de novo,
né? Mas, Silvio, todas as palavras da língua portuguesa possuem sigla? Não. 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 Todas as palavras da língua portuguesa, elas não têm uma sigla. Mas, por exemplo, Juscelino Kubitschek, JK, né? Fernando Henrique Cardoso, FHC, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, né? Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro, Jair. Então, alguns nomes, por conta de sua preciosidade social, eles acabam adquirindo algumas siglas. Aqui é sigla mesmo, né? Que nem SEDUC, Secretaria de Educação, e por aí vai. Olha aí. O barulho é um dos problemas mais graves que afligem nossa civilização neste século. Os milhões de ruídos que rodeiam o homem diariamente em quase todos os cantos são produzidos por ele mesmo. Olha aqui, ó, barulho e ruídos. Se você parar para perceber, entre barulhos e ruídos nós temos o quê? Sinônimos. Sinônimos. Então aqui, barulho e ruídos são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Percebeu como aqui eu não consigo dizer, por exemplo, que há aqui hiperônimo e hipônimo, porque eu olho barulho e olho ruído. Eu não consigo estabelecer uma subclassificação aí, não é verdade? Então, tá aí. Nós temos sinônimos. De boa? Coesão por expansão lexical. Expansão lexical e, como o próprio nome já sugere, expansão do léxico. Beleza? Expansão do léxico. A imensa demora na remarcação das provas de direção do Detran tem causado irritação nos futuros condutores. A população pede insistentemente menos burocracia e mais agilidade na prestação de serviços. Sabe quais são as palavras aí que estão estabelecendo um tipo de coesão? Tá bem aqui, ó. A imensa demora na remarcação das provas de direção do Detran. E olha outra palavra aqui, ó, burocracia. Porque o que é burocracia? É a imensa demora na remarcação das provas de direção do Detran. Ah, Silvio, mas eu não tenho habilidade para fazer isso ainda. Então comece a ter. Você quer passar ou está estudando por esporte? Você quer passar, bebê. Entendeu? Então você pega essas leituras aí e comece a se apropriar. A língua portuguesa está em todos os lugares, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. Ela está na legenda do WhatsApp, ela está na legenda do Story no Instagram, ela está no meme que você posta, ela está no sub do WhatsApp, naquela atualização do status do WhatsApp, ela está no seu Facebook, ela está em todo canto. Peraí, se o meu propósito é ser aprovado, se o meu propósito é passar logo, se o meu propósito é trazer aprovação, por que eu não vou me apropriar dessas oportunidades que eu tenho? A língua portuguesa está no letreiro do ônibus. A língua portuguesa está nas placas de vende-se casas. A língua portuguesa está em todo tipo de anúncio. Por que não me apropriar e usar esses vocábulos como treino? Ah, eu vou ficar doido. Você vai ficar doido se você não passar. Você vai ficar doido se você não passar, porque você vai ver que você investiu dinheiro, tempo, mente, coração, espírito, família e não passou. Não é melhor ficar doido só uma vez, mas ficar um doido realizado, ou ficar doido por não ter passado e ter deixado passar essas experiências? Beleza? Então pense nisso. Querendo ou não, tudo à nossa volta é um treino. Você não vai ficar doido. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou dizendo que você tem que começar a pensar nessa possibilidade, pô. Entendeu? Não é bom para ninguém, não é bom para ninguém ficar fazendo uma mesma prova, o mesmo concurso várias vezes. A não ser que você estude por esporte. Eu estou dizendo que você pode aproveitar. Não estou dizendo para você escrever melhor. O meu objetivo aqui não é fazer você escrever melhor no WhatsApp. É você fazer a prova do seu concurso lá da carreira militar e passar. Ah, mas eu quero escrever melhor no WhatsApp. Consequência. Esse não é meu objetivo. Ah, mas eu quero escrever melhor no Instagram. Consequência. Não é meu objetivo. É natural. É natural você aprender algo de forma tão plena,
na plenitude do conhecimento e essas águas de conhecimento, de sábio conhecimento, na verdade, entrarem em outros campos da sua vida. É natural. Cabe a você querer fazer ou não, né? Após ter trabalhado o ano inteiro, inclusive finais de semana e feriados, foi acometido por uma tuberculose. Até que ponto esse desgaste valeu a pena? Ó. Olha aqui, ó. Ter trabalhado o ano inteiro, inclusive finais de semana e feriados. E ele coloca aqui, ó, esse desgaste. Esse desgaste está fazendo referência aqui a isso aqui tudinho, ó. Porque o escritor considera que isso aí é um desgaste. Percebeu? Ele considera que isso é um desgaste. Por isso é que é expansão lexical. E eu acho tão legal a expansão lexical, porque ele coloca aqui, ó, desgaste, porque para ele trabalhar o ano inteiro e no final de semana é um desgaste, né? A demora é uma burocracia, não é verdade? Então, eu acho sensacional essa linha tênue de relacionamentos entre vocábulos. De boa, tranquilo, bacana, é assim que funciona a coesão. E é claro, é tudo com tempo, tudo com tempo. Bora, tem mais, ó. Coesão por adjetivos e numerais. Sim, estamos longe ainda daqueles tipos de coesão que mais aparecem, mas olha aí, ó. Acometidos pela epidemia e reféns de um sistema de saúde precário, as vítimas clamam nos corredores dos hospitais por uma mudança já. Olha aqui, ó, acometidos. Acometidos. E aí, ó, eu já faço um leve ajuste gramatical. Por quê? Porque é normal você, né, pelo menos é o que eu tenho notado, muitos cursos de redação não trazem gramaticalidade, o que é um equívoco muito grande. Eu fico me perguntando, por que esses cursos de redação não trazem uma gramaticalidade pontual para a escrita de um texto? Entendeu? Então aqui, ó, não deveria ser acometidos, deveria ser o quê? Acometidas. Por quê? Porque ele está fazendo referência a quê? Olha bem, está fazendo referência às vítimas. Aqui, ó, deixa eu olhar esse negócio aqui, ó. Tá aqui, ó. As vítimas. Beleza? Então eu tenho uma coesão por adjetivo, porque o acometidos aí é um adjetivo. Olha aqui, ó, a segunda frase. Empresário se junta ao Estado para elaborar uma nova gestão à educação. O primeiro ajudará nos gastos referentes à distribuição de materiais educativos. O segundo permitirá que o projeto atinja todas as cidades de maneira igualitária. Ó, quando ele coloca para você o primeiro, ele está fazendo referência aqui. Eu tenho dois seres aqui. O primeiro ser é um empresário. O segundo ser é um Estado. Então, o primeiro faz referência ao empresário, enquanto o segundo vai permitir que o projeto atinja todas as cidades de maneira igualitária. Você poderia também usar, né, pronomes demonstrativos, coisa que nós iremos ver numa aula específica. No lugar do primeiro, você poderia colocar, ó, aquele. E no lugar do segundo, você poderia colocar este. Também é uma outra forma quando você quer fazer coesão com mais de um elemento. Tá certo? Bora que tem mais, ó, coesão por elipse. E o que é a elipse? A elipse é a omissão de um termo. Pode chegar um momento em que você vai, no grupo, no teor do seu texto, precisar fazer referência a um mesmo elemento que já fora citado. Diante disso, você vai fazer uma coesão por elipse. E o que é a elipse? É a omissão de um termo. O que é a omissão, Silvio? É a supressão, é a retirada. Omissão de um termo. E quando se fala em omissão de um termo, é um termo que provavelmente você já usou. Lembra do sujeito elíptico, desinencial e oculto? Pois é. Vê só? Vejamos, ó. Os professores seguem exigindo uma mudança na política de cargos e salários e aguardam novos acontecimentos em favor desta causa, ó.
Quem é que seguem exigindo uma mudança? Os professores. E depois ele coloca que aguardam. Quem seguem exigindo são os professores e quem aguardam são os professores. Mas, Silvio, isso aí para mim é normal. Isso aí para mim não tem problema nenhum. Para mim isso é algo normal. Pois é, mas é uma elipse. Se eu quisesse fazer um outro tipo de coesão, eu poderia fazer desta forma. Os professores seguem exigindo uma mudança na política de cargos e salários e os mestres, sinônimo de professor, e os docentes, sinônimo de professor. Portanto, os mestres, portanto, os docentes, sinônimo de professor. Ele quis fazer uma coesão por elipse. Se eu uso mestres ou docentes, não os mesmos, e eu vou já falar sobre isso, se eu uso os mestres e se eu uso os docentes, o que você tem que entender? No que você precisa pensar? Que nesse caso, ele quis fazer uma coesão por elipse e tá tudo bem. Setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestam preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo é de 91 e o mais recente foi apresentado em 2012. Aí eu pergunto para você, querido e querida, eu te pergunto para você, não gostou? Eu te pergunto para você, quais são os elementos que trabalham com essa coesão por elipse? Cadê? Hoje, 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo, Quando ele fala o mais antigo, é o projeto, né? E o mais antigo. E quando ele fala aqui, e o mais recente, ele também fala de projeto. Então, nós temos aí uma coesão por elipse. Bacana? Elipse. Coesão por pronomes. De boa. Tá aí, coesão por pronomes. O dono da empreiteira resolveu depor contra seus sócios. Ele afirma que houve participação ativa de políticos renomados no esquema de corrupção. Olha aí, ele cita aqui, o dono da empreiteira e depois coloca ele. Esse ele aqui, é um pronome pessoal. E esse pronome pessoal, ele retoma o quê? Retoma o dono da empreiteira. Nem era o azul para usar. Ele retoma o dono da empreiteira. Silvio, se eu quisesse colocar de novo o dono da... De novo esse papo, eu já falei que pode, só fica pobre. Mas pode. Só fica pobre. Mas pode. Só fica pobre, mas pode. Né? O dono da empreiteira resolveu depor contra seus sócios. Ele afirma que houve participação ativa de políticos renomados no esquema de corrupção. Nada de o mesmo, e eu vou já mostrar porque o mesmo está errado. Os bandidos estão inovando seus métodos de abordagem e evoluindo os índices de assalto no Rio de Janeiro. A polícia, ciente de suas atribuições, promete medidas mais enérgicas para guerrear contra essa mazela. E qual é a mazela do qual ele fala? Qual é a mazela do qual ele fala? Métodos de abordagem e evoluindo os índices de assalto no Rio de Janeiro. Então, esse mazela, que é sinônimo de coisa ruim, faz referência a isso e faz referência a isso. Mas o elemento para o qual eu quero chamar a atenção é para o essa, porque o essa é um pronome demonstrativo. E o essa, ele é um pronome anafórico, porque ele retoma o que já veio. A mesma coisa aqui, Esse pronome, ele é anafórico, porque ele faz retomada ao que já apareceu. Então, geralmente, no grupo dos pronomes
No grupo dos pronomes demonstrativos, nós temos mais ou menos isso. Ó. Se você quiser fazer retomada, você pode usar o essa com seu respectivo plural, o esse com seu respectivo plural e o isso. Mas também pode usar o esta com seu respectivo plural, o este com seu respectivo plural e também o isto. Na maioria das aulas de redação, os professores não dizem isso aqui. Por quê? Não sei. Porque estão presos numa mitologia. Quando você quer fazer antecipação, ou seja, falar de um termo que ainda vai ser citado, aí os professores recomendam o que eu também recomendo. Este com seu respectivo plural, esta com seu respectivo plural e o isto com seu respectivo plural. Entendeu? Realmente é isso. Quando eu quero fazer retomada, o que os professores mais ensinam? Esse, essa, isso. E antecipação, que é a catáfora, este, esta, isto. Eu concordo com a catáfora, mas nós temos, inclusive, questões da sua prova, que nós veremos em português, em que o este, esta e isto são usados como retomada. Outras bancas grandes, como Sebrasp, Quadrix, FGV, né, utilizam muito o este, esta e isto para a retomada. Entendeu? É só para exemplificar. E aí nós temos autores, Evanildo Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida. Grandes gramáticos testificam isso, então não tem por que você ser punido por usar desta forma. Beleza? Então guarde essa informação, que é uma informação de ouro. Ainda sobre coesão com pronomes. Não podemos deixar, que é uma classe muito rica em se tratando de coesão textual. Olha aí, ó. O estudante tem de mudar seus hábitos o quanto antes, ou as instituições adversas vão forçá-lo a mudar. Ó, esse forçá-lo aqui, ele é um pronome pessoal, ele é oblíquo, né? Ele é um pronome pessoal. Mas quando ele usa o forçá-lo, ele está fazendo referência aqui. O estudante tem de mudar, aqui, ó, tem de mudar seus hábitos, né? Ou as instituições vão forçá-lo a mudar. Forçar o quê? Mudar os hábitos. Então, o pronome aí, ele tem uma coesão anafórica. Você vê que ele é coesão anafórica porque ele retoma o que já foi citado? É anafórica. A população está cansada de conviver com um problema que tem tirado seu sono. A preocupação está cansada de conviver com um problema que tem tirado seu sono. Olha aqui, ó. Esse que você está vendo aqui, ó, ele é um pronome relativo, que pode ser substituído por o qual. Né? E todo pronome relativo, ele visa um antecedente. Quem é o antecedente dele aqui? Problema. O que tem tirado o seu sono? O problema. Então, nós temos aí um pronome totalmente relativo, que vai ajudar você a ficar de boa. Então, é interessante. Beleza? É interessante você ficar ligado nisso aí. Tá bom? Beleza? É nóis. E aí, não tem para onde correr. Juquinha e Juleia conversavam na aula, contudo, nenhum foi repreendido. Olha aqui, ó, nenhum. Quando ele fala nenhum, ele está fazendo referência aqui a ambos. Anáfora. O pessoal é anafórico, o relativo é anafórico, o pronome indefinido é anafórico. Sabe por quê? Porque o conceito de pronome... Qual é o conceito de pronome? O conceito de pronome é este. Presta atenção, herege, não vai ficar doido, não. Qual é o conceito de pronome? Acompanhar ou substituir o nome. Quando não acompanha, substitui. Houve substituição na primeira frase com o lo, houve substituição na segunda com o que, e houve também na terceira com nenhum. Beleza? Olha aí. Continuemos.
ainda sobre coesão por pronomes, porque eles são tops. Como já foi falado, ó, corrupção, mentiras e impunidade. Isso tem revoltado a população brasileira. O isso, né, nós já dissemos aqui, ele é um pronome demonstrativo. Essa é a forma normal dele. Por quê? Porque ele faz referência à corrupção, mentiras e impunidade. Então, ele se refere a tudo isso aqui que já foi citado. Beleza? Se refere a tudo isso aí que já foi citado. Silvio, segundo aquilo que você falou, eu posso colocar o isto? Segundo Rocha Lima, Celso Cunha, Evanildo Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, José Carlos de Azeredo, sim. Então, por que eu falo isso? Ah, o Silvio fala para se exibir. Não, eu falo para ajudar você a construir um recurso para você, caso seja necessário. Ponto. Aconselho você a construir um recurso, porque existe respaldo. Se eu só falasse pode também e sumisse, seria uma informação trêmula, não consistente. Mas eu falo as fontes, para que você fique ligado. E é uma anáfora, né? Ele é anafórico. É bom deixar isso registrado. Ele é anafórico. Olha aqui a segunda frase. Certamente este é o melhor caminho para o sucesso, o estudo. Ó. O este, ele está fazendo referência ao estudo. Né? Então, este é um pronome demonstrativo. Tá aí. Pronome demonstrativo. Tá bom? Natação. E aqui, claro, o estudo é o nosso elemento ao qual faremos referência. E detalhe, hein? Aqui, ó, é catáfora. Catáfora. Olha a terceira frase. Natação, futsal e voleibol. Essas são as modalidades oferecidas aqui. Ó, essas. Tá vendo? Essas. E o S faz referência aqui. Natação, futsal e voleibol. Natação, futsal, voleibol. E esse cara aí, ele é um pronome que você já sabe que ele é um pronome demonstrativo, mas ele é anafórico, ou seja, anáfora. Silvio, pelo que você falou, tá, já sei, já disse, pode. Aqui, ó. Estas, pode sim, sem problema nenhum. Tá aí, ó. De boa? Continuemos, e com nós ninguém podemos, ó. Temos mais aqui coesão por pronomes. Pô, Silvio, só pronome. Eu estou te dando ouro puro. Todas as ferramentas necessárias para você ficar de boa. Isto realmente tem valido a pena estudar com afinco. Olha o que esse cara está dizendo, ó. Ele está dizendo que isto tem valido a pena. Você sabe que o isto é um pronome demonstrativo. E aqui, ó, nós temos o quê? Catáfora. E quando ele fala o isto, é o isto o quê? Estudar com afinco. E nem é para ser verdinho aqui. Sublinhado é vermelho. Estudar com afinco. Tá aí. E isto realmente tem valido a pena, estudar com afinco. Isso é uma catáfora, né? Silvio, aqui eu posso colocar o isso? Aí não. Aí já não dá. Por quê? Porque eu acho feio? Não. Porque eu não encontrei respaldo gramatical. Não encontrei autores que faziam isso. Então não dá para colocar o isso. Entendeu? O isso é para retomar e o isto também. Agora, o isto, para antecipar, para fazer uma coesão catafórica, né, uma antecipação, é só o isto. Eu não achei respaldo gramatical. Se você achar, manda para o meu e-mail, para o meu Instagram aí, que a gente não vai achar, porque eu já procurei. A educação brasileira tem passado por um difícil momento de transição. Apesar disso, políticas governamentais já estão sendo implantadas em algumas escolas da região. Tem passado por um difícil momento de transição.
Apesar disso, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o nosso pronome demonstrativo atrelado a uma anáfora. E quando ele fala apesar disso, apesar do quê? Do difícil momento de transição. Olha como ele é anafórico. Caraca, Silvio, só esse pronomezinho aqui ele fez referência a esse termo todo, só esse pronome fez referência ao elemento todo. Entendeu? Aí o bicho vai pegar, tá bom? Tem erro não. E a terceira frase diz assim, ó, a população teve uma brilhante ideia. Ideia essa reprovada pelo Estado. Existe um autor chamado, ele é o autor, peraí, ele escreveu o livro Redação em Construção, Agostinho Dias Carneiro. Ele chama isso de expansão lexical. Lembra daquele momento em que você coloca bem assim, ó, a população teve uma brilhante ideia. Ideia essa. Você quer um sinônimo para encontrar um sinônimo para a palavra ideia, mas não tem. E nem eu tenho agora. Então o que você faz? Você faz uma alteração de ordem gramatical. Quando ele coloca ideia essa, ele poderia colocar assim, essa ideia. Não poderia ter colocado essa ideia, mas ele colocou ideia essa. E o nosso querido Agostinho Dias Carneiro, o livro Redação em Construção, Deus é mais, Redação em Construção, ele disse, eu tenho respaldo, eu não concordo. Morde as costas. Não existe isso. Se tem respaldo, analisa-se o respaldo. Ideia essa. População teve uma brilhante ideia. Ideia essa reprovada pelo Estado. Aqui é o que nós chamamos de expansão lexical. Beleza? Tranquilo? Sem problema nenhum. E agora vamos para a treta. A treta maior de todos os tempos, que é o pronome mesmo, né? Que é um pronome demonstrativo de reforço. Ele é um pronome demonstrativo de reforço. Porque olha aqui, ó. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Eu sei que esse é um comunicado muito comum, muita gente já viu, em muitos lugares, em muitos cantos, e é um comunicado muito tranquilo. Só que o que você precisa entender é que o pronome o mesmo, ele não pode ser aplicado como substituto de pronome. Como é substituto de pronome? Aqui no lugar do mesmo era para entrar um pronome ou um elemento equivalente do léxico, provavelmente é substantivo, porque o mesmo está fazendo referência a quê? A elevador. Então, ou você encontra um sinônimo substantivo para elevador, ou você, então, simplesmente coloca um pronome no lugar do mesmo. E essa construção ela é cristalizada. Ó. Todos os alunos presenciaram o incidente, mas os mesmos, ou seja, os mesmos aqui, está fazendo referência a quê? A alunos. Olha a segunda frase. As irmãs compraram um livro e esqueceram o mesmo. Faz referência a quê? Ao livro. Em cima do balcão. Vou à casa da minha mãe. Falarei com a mesma sobre o fato. Ó. Minha mãe. Falarei com a mesma. Olha aí. Tá aí. Beleza? Então, essas construções são totalmente equivocadas do ponto de vista gramatical. Ou eu encontro, na primeira frase, um sinônimo para aluno, um sinônimo para livro na segunda e para mãe na terceira, ou eu coloco um pronome, né? E aí você começa a consertar. Olha como você conserta. Olha aí como você conserta. Não, cala a boca. Olha aí como você conserta. Ó. Antes de entrar no elevador, verifique se ele continua fazendo referência a elevador. Olha aí. Ó. E você sabe que o ele
ele é um pronome pessoal. Beleza? Pronome pessoal. Tá aí. E aí fica de boa. E aí eu faço, você também pode fazer alguns ajustes, né? Você poderia colocar: todos os alunos presenciaram o incidente, mas eles, né? Na segunda, as irmãs compraram um livro e o esqueceram em cima do balcão. E também vou à casa da minha mãe, com a qual falarei sobre o caso. Olha aí, aqui eu trouxe um com a qual falarei, beleza? Que tá de boa também, porque não tem problema nenhum, tá certo? Então, fique ligado, né, em usar o pronome mesmo como substituto de pronome. E por que eu digo? Porque com a qual é pronome, isso aqui é pronome e isso aqui também é pronome. Ou você coloca um substantivo equivalente, que vai dar bom também, beleza? Falei para você que essa aula seria um pouquinho longa, mas foi uma aula em que eu falei de toda a coesão referencial e lexical para você, dando-lhe ferramentas para você mandar bem. Caso você tenha alguma dúvida, ó, não hesite e me chame, uma hora eu vou te responder, beleza? Agradeço aqui a sua parceria, tá aí, ó, minha rede social, meu Instagram, meu e-mail, e vamos junto, que essa vaga é sua. Selva, beijo no coração, até a próxima aula, tchau.